Olá pessoal, meu nome é Hugo, eu sou estudante do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Oeste da Bahia, UFOB, e hoje estou aqui para contar um pouquinho das minhas experiências com a iniciação científica voluntária, na qual participei nos períodos de agosto de 2020 a julho de 2021, no projeto intitulado Articulações Políticas em torno da Base Nacional Comum Curricular, a área da ciência da natureza e suas tecnologias, vinculada ao plano Antagonismos e Qualidade da Educação Científica na Base Nacional Comum Curricular BNCC para o ensino de ciências naturais. Esse trabalho ele foi orientado pelo professor Clívio Pimentel Júnior. Nosso trabalho está vinculado ao grupo de pesquisa Políticas de Currículo, Diferença e Educação em Ciências, que é um grupo de pesquisa da UFOB. E o nosso trabalho ele institui suas discussões no campo das políticas educacionais, mais especificamente no campo das políticas curriculares, ou seja, como essas políticas elas organizam, elas constroem discursos e formas de significação a fim de produzir determinada ordem ou determinado poder sobre questões educacionais. E nesse sentido, nosso arcabouço teórico tem a combinação de currículo e discurso em imersões pós-estruturais. No caso, a teoria do discurso ela vai entender a política e o social como uma prática discursiva, ou seja, um campo instável, um campo contingente, um campo imprevisível. Então, é um campo de infinitas possibilidades, infinitos formas de significação e, portanto, é um campo instável. Currículo, nesse caso, ele vai ser considerado uma prática discursiva, ou seja, uma prática de luta política, luta por poder sobre determinado sentido, enunciação de novos sentidos, de novas possibilidades. E por essa razão, com essas discussões, a gente traz discussões para o fenômeno pedagógico curricular, no sentido de elaborar novas discursividades, novos sentidos para a educação. Nosso estudo ele tem como objetivos apresentar uma interpretação desconstrutiva das partes comuns diversificadas da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, focando nas ciências da natureza e suas tecnologias, e problematizar sobre como as articulações discursivas, hegemônicas e antagônicas se instituem na tentativa de proferir sentidos do que vem a ser qualidade da educação científica, ou seja, como esses discursos se unem na tentativa de apresentar inimigos que impedem que a qualidade da educação científica ela seja significada. O nosso trabalho se trata de um estudo qualitativo, em que temos a condição teórico-metodológica pela combinação da teoria do currículo com a teoria do discurso em imersões pós-estruturais. E logo após esses estudos, a gente faz uma leitura desconstrutiva da BNCC e, no caso mais específico do meu plano, a gente busca investigar as articulações hegemônicas e antagônicas em torno do significante qualidade. Hegemônica porque unem discursos e antagônicas porque justificam o embasamento da política em se evitar ou se combater inimigos, que nesse caso impedem que a qualidade ela seja significada. A qualidade a gente considera como um significante vazio, ou seja, que não há como determinar um significado único, um significado fixo a esse significante. E aí, nesse sentido, a gente busca investigar como essas políticas elas articulam esses discursos ao longo da construção do documento. A partir dos nossos estudos, ficou perceptível que a base ela vai fazer uma intensa defesa da padronização do ensino e das aprendizagens, isso em nome da formação de um sujeito ideal para a sociedade, um sujeito resolvedor de demandas, um sujeito apto a, a atender às situações, problemas que ocorrem na sociedade. Isso em nome de uma política padronizada e fixa, uma política que vai contrária
ao que a gente vem estudando na teoria do discurso, que é uma política instável, uma política cercada pela impossibilidade de atender o social de uma forma total, justamente pelo social ser algo imprevisível, algo contingente. E aí a BNCC ela vai fazer essa articulação em nome de uma organização curricular com competência, justamente pelo desenvolvimento de habilidades, algo mais voltado assim para o mundo mercadológico, algo mais voltado para questões procedimentais e de reprodução de comportamentos. Assim, a base ela vai apresentar como antagonismo, ou seja, como algo que é inimigo da qualidade da educação científica, a lógica disciplinar do ensino médio. E aí, nesse sentido, para se combater essa lógica disciplinar, a base ela vai tentar estabilizar em demandas de trabalho, em demandas que voltadas para o mundo do trabalho. E aí, nesse sentido, ela vai trazer determinantes, ou seja, ações que o sujeito ele deve ser capaz de reproduzir, ligada a um sentido mais socioambiental, questões ecológicas, questões ambientais. E aí, nesse sentido, ela vai apresentar temáticas ao lado de exigências identitárias, ou seja, comportamentos que o sujeito ele deve reproduzir ao longo do tempo, ao longo da apresentação de situações, problemas, e que vão fazer desse sujeito um sujeito competente, um sujeito resolvedor de demandas. E nesse caso, a qualidade ela vai estar vinculada a uma política padronizada, fixa, e que vá apresentar e instituir identidades para o sujeito. Isso vai muito contrário ao que a gente vem estudando na teoria do discurso, que é o respeito à diferença, o respeito às singularidades dos sujeitos. E isso vai totalmente contra o que a gente vem estudando. Como vocês puderam perceber ao longo da apresentação dos resultados, de uma forma bem resumida, a base ela vai recorrer a uma intensa defesa da padronização das aprendizagens, sendo o currículo como um mecanismo de controle, né? Controle de comportamentos, controle de ações e controle de experiências que o sujeito ele vem a ter ao longo de sua vida. E aí, essa significação do todos, ao qual a BNCC ela vai se referir, ela vai se apresentar como uma ameaça à singularidade do sujeito, dando abertura à eliminação da diferença, justamente porque não leva em consideração o sujeito como um ser único, como um ser que tem suas singularidades únicas, que tem suas experiências únicas e que tem sua forma de enxergar a vida de uma forma diferente dos outros. E aí, essa normatividade profunda da política de currículo, em que a base faz sua aposta, é uma aposta falida, ao nosso ver, justamente porque não leva esse caráter imprevisível, esse caráter precário da política, e não leva em consideração o social como algo impossível de se apaziguar suas demandas. E as suas demandas estão ocorrendo a todo momento e as políticas elas não são capazes de atender de forma total suas demandas. Sempre há alguma coisa que ficou de fora. Sempre há algo que merece ser restabelecido e repensado. E aí, nesse sentido, a qualidade da educação ela não vai passar pela padronização curricular, mas por um currículo aberto à diversidade, que respeite a diferença e que esteja aberto a novas significações de sentidos. Salientamos que as ciências da natureza elas não estão distantes desse quadro de liberdade curricular. Aqui estão as nossas referências. Agradecemos ao CNPq, né, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a FAPESB, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, ao FOB, a Universidade Federal do Oeste da Bahia, e ao PIBIC, que é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica, pelo fomento à pesquisa. E agradecemos de modo especial a você, né, que acompanhou essa apresentação até o final.